Calma, relaxa, tá, fofa? A queda começou 1 hora antes do tweet do Elon Musk, tá? Pode ficar tranquilo, não precisa ficar culpando ninguém, não precisa ficar culpando o coleguinha que quer dar uma de Tony Stark da vida terrena, né? Da vida real. Então, há 11 horas atrás, o Elon Musk postou assim. Ela fala assim: eu não sei porque a gente tem que terminar entre a gente. E aí ele colocou uma musiquinha sei lá se é do Linkin Park ou do que é. E colocou aqui Bitcoin é um coraçãozinho rachado. Coraçãozinho rachado representa que supostamente ele está de mal, ele está se separando do Bitcoin, ele está largando o Bitcoin, tá? Bom, eu não acredito que ele influencia um despejo enorme. Eu gosto de usar análise gráfica para me dizer se é a hora de vender, o que está acontecendo com os ativos, tá? E eu tinha comentado sobre o triângulo simétrico, triângulo não, triângulo de alta, né? Onde o preço ele não poderia perder, tanto no Ethereum quanto na Cardano, o preço deveria ficar dentro desse triângulo de alta aqui e vir para cima, tá? Acontece que ele está vindo com uma forte frente de venda, está rejeitando justamente a região de curto prazo do RSI aqui, da região 50 do RSI. Essa rejeição é importante, geralmente quando o preço perde, depois de entrar abaixo da região 40 do RSI, e o preço volta a tocar essa região, e aí ele volta a ficar confluente aqui embaixo, ele fica andando lateralmente dentro do RSI, o indicador de momento, tá? Geralmente o preço vem e perde essa região, faz uma barra de sinal de venda aqui, ele continua dentro daquele caixote lateral, que eu comentei vocês que é aquela acumulação institucional, tá? Então ele continua lateralizando dentro desse caixote, essa é a ideia do preço, dentro de uma acumulação. Só que quando ele faz esse sinal de fundo aqui, como ele fez esse sinal de fundo, fundo duplo, né, o testículo alto, e ele rejeita no dia seguinte, ao invés de estourar, lembra o que eu falei ontem? Ontem eu comentei, cara, amanhã o Ethereum e a Cardano, eles têm que continuar retomando tendência de alta, ou seja, para isso aqui ser considerado fundo. Porque isso aqui foi uma tentativa do mercado fazer fundo dentro de um período de acumulação, e nós podemos ter mais queda, então, para o Ethereum, para ele buscar de novo os 2.200, e caso ele perca e confirme a queda, ele vai buscar os $1.800 por unidade, e ele pode inclusive fazer quedas mais fortes ainda mais para frente, tá? Geralmente formando então e saindo daquela região da acumulação lateral para fazer o famoso Bart Simpson invertido, trazer o preço aqui para baixo, ele começa a produzir um novo suporte na região aqui embaixo, faz pivô de alta, consegue romper a linha de tendência de baixa que é formada e retoma a tendência de alta, tá? Bom, por causa dessa rejeição, eu vou ter que viajar hoje. Hoje eu vou ficar em viagem até eu pegar a estrada. Provavelmente eu vou voltar lá pelas 3, 4 horas da tarde. E depois eu tenho mais um compromisso. Então eu vou ficar o dia inteiro sem ver gráfico, tá? Quase o dia inteiro. Acho que eu vou ver o gráfico lá pelas 7 horas, talvez 8 horas da noite. Eu decidi por vender meus Ethereum, principalmente depois dessa rejeição aqui da tentativa de retomada de alta. Pois bem, ele ainda pode, ele está ainda dentro do triângulo, tá? Ele ainda pode se segurar nessa região, mas eu tenho que admitir que eu não gostei muito dessa rejeição na ADA também, tá? Tanto a ADA quanto o Ethereum, essa rejeição dessa tentativa de retomada de alta. E não é que eu não gostei, eu tô adorando, na verdade, né? Eu quero caos, na verdade eu quero queda, né? Eu quero mais queda para comprar mais embaixo, né? Então,
o que mais me preocupou no sentido assim, ó, de continuar comprado, exposto lá na Seed, na Seed, DeFi, provendo liquidez na ADA/Seed, foi justamente essa barra desse sinal de compra não ter se confirmado acima dessa resistência, indicando que os próximos dias, se a Cardano, o Bitcoin e o Ethereum continuarem até as 9 horas da noite com essa barra do jeito que está, fechando desse jeito ou pior, o preço da ADA vai buscar valores mais embaixo também, tá? Tanto ADA quanto Cardano, quanto todas as altcoins que você conhece. Então, eu vendi várias altcoins hoje. Hoje foi um dia que eu decidi me dolarizar, porque eu vou aguardar ele talvez buscar valores um pouco mais interessantes para recomprar. Vendi Cardano aqui a 1,66 e já está a 1,63, tá? Vendi Seed também a $35, então eu pretendo recomprar Seed a $18. Vamos ver se os deuses das quedas infinitas vão dar essa oportunidade de comprar mais embaixo. E eu me desfiz de diversas pools que eu estava provendo liquidez, exceto o Aniint, que eu continuo farmando lá e fazendo stake, e várias outras ali. Não vendi nenhuma AGI, não vendi... Algumas altcoins eu não vendi porque elas são holds eternos, mas outras eu quero recomprar mais barato por causa dos sinais gráficos, tá? Mas dava para até vender a AGI também. Deixa eu dar uma olhada aqui na AGI. AGIX/BTC. Dava para pelo menos converter para Bitcoin. Aqui o gráfico ele é novo, né? A AGIX foi listada há pouco tempo. A AGIX, para quem não sabe, é a antiga AGI, né? Então a gente está sem dado histórico aqui. Mas a minha expectativa é conseguir, com essa queda do Bitcoin, conseguir comprar o mais barato possível e recomprar o mais barato possível, tá? Acredito que nós podemos, no Bitcoin, estar rumando para a busca de liquidez lá embaixo, principalmente se acontecer o estouro, que eu espero que aconteça, ele sair da zona de acumulação retangular ou triangular, continuar caindo e formar o famoso smart money, tá? Essa rejeição desse fundo duplo aqui praticamente é um smart money se formando, tá? Uma acumulação institucional se formando. O preço do Bitcoin, se ele fechar às 9 horas da noite, se fechar às 9 horas da noite, tá, pessoal? Tem que fechar às 9 horas da noite. Ele vai fechar extremamente brutal e vai trazer o preço lá para aquele próximo smart money aqui embaixo, tá? Que é esse aqui. Nós temos um smart money aqui, tá? E nós temos um smart money aqui nesse triângulo simétrico também. Então, a ideia foi vender Ethereum. Bitcoin não se vende, tá? Bitcoin só se compra, não se vende. Então, Bitcoin não vendi nada, não mexo nos meus Bitcoins, deixo eles paradinhos lá, quietinhos, bonitinhos, tá? Mas por que você não vende? Porque eu não gosto de movimentar Bitcoin, porque eu não quero arriscar perder Bitcoins caso eu esteja errado na minha análise. E Bitcoin, a minha estratégia de Bitcoin é gerar a minha previdência privada. Então, para mim, o Bitcoin é a minha previdência privada. Eu vou comprando Bitcoin toda semana. Bitcoin só se compra, não se vende. Porque a história mostra que quem compra Bitcoin e aguarda 4 anos sempre está no lucro, independente do preço que comprou. Então, vamos lá. Eu acredito que possa buscar essa região aqui. Com esse derretimento, eu espero pelo menos o comprimento dessa onda de queda, se ele vir a perder essa linha de tendência de alta aqui dentro do triângulo simétrico. Ele venha buscar justamente essa região dos 23 mil. E aí, algumas altcoins que eu vendi por $35, talvez eu consiga recomprar elas por talvez $9, $10, né? Porque aí a queda vai ser completamente gostosa, tá? Muita gente vai ficar chateada, eu sei que tem pessoas que não gostam de ver eu falar de Bitcoin caindo, mas como eu acredito que nós estamos no primeiro tempo, aliás, no intervalo do jogo de uma alta desse ano, eu tenho a expectativa, eu tenho a esperança que o preço venha buscar o topo anterior, o topo histórico anterior, depois dessa acumulação, depois dessa bandeira, fazer uma nova queda, tá?
Produzindo um triângulo simétrico aqui, ele está produzindo um Smart Money. O que eu gosto aqui? Eu gosto quando ele sai do Smart Money para baixo, porque daí ele indica alta violenta. E não quando ele faz o contrário. Quando ele vem, sai da região de Smart Money para cima e depois ele vem, isso quer dizer que a queda vai levar ainda muito tempo, tá? E eu gostaria que a queda começasse logo já. Então, com a queda já começando logo, preço já vindo aqui para baixo, tá tudo bem. Ele começa a fazer formação de fundo aqui, ele vai lutar por vários dias, talvez meses, às vezes 3, 4 meses lutando aqui embaixo, acumulando aqui embaixo. E aí ele vai um dia, em algum momento, fazer um pivô de alta e vai retomar a tendência de alta, tá? Então, conforme eu expliquei no vídeo de ontem para vocês, eu gostaria muito que ele saísse dessa acumulação para baixo primeiro, para depois vir para cima. E não o contrário. Porque para cima, para depois ele vir para baixo, geralmente prolonga muito o período de baixa, tá? E aí a alta, ela não retorna rapidamente. Com talvez essa segunda promoção do Bitcoin e do Ethereum e de outras moedas, eu espero que ele vá buscar uma região que eu chamo de região dos deuses no RSI, no gráfico diário, que é uma região que é poucas vezes que ele chega lá, mas é na região de 10, desespero 10, eu chamo. Eu apelido isso aqui de RSI do desespero. O RSI do desespero é quando o preço vem numa sobrevenda lá na região 10, tá? Então, com a região 10, eu acredito que ele fazendo uma barra de inversão e conseguindo produzir um fundo, né, no desespero 10 e um fundo mais alto no desespero 20, ele consiga depois iniciar a retomada de alta e desacelerar a velocidade da queda que ele está mostrando no RSI, tá? Ou seja, eu tenho a expectativa que ele esteja fazendo um triângulo de alta, triângulo descendente de alta no RSI, tá? Onde ele mostra força compradora perdendo força e assumindo força vendedora de forte intensidade. Então, eu acredito que aqui no RSI nós podemos ter o indicativo de formação de um novo fundo majoritário do Bitcoin. Essa região de Smart Money, eu sei que é uma região complexa de perder, é difícil de perder esse suporte, tá? Não estou falando que vai ser fácil os vendedores ganhar isso, mas acredito que possa acontecer, tá? Então, para ter confirmação de queda, tem que perder essa LTA, confirmar essa LTA perda amanhã e depois ter mais despejo, mais quedas, mais quedinhas gostosas, tá? Para vir buscar os $22.000 por unidade de Bitcoin. E aí, rompendo esse Smart Money, eu sei onde o preço vai tocar futuramente. Ele vai tocar no meio desse... Então, se ele perder e vir abaixo aqui, ele forma fundo, tá? Formando fundo, a primeira região de rejeição que ele vai fazer é aqui, ó. Então, ele vai rejeitar aqui no Smart Money, o Smart Money vai defender, depois vai formar uma outra região, essa região de acumulação, e o preço poderá voltar a subir futuramente. Então, acredito que nós vamos ter aí... A minha expectativa é ter continuação de queda aí e lateralidades, mercado desesperado para quem é iniciante, para quem não estuda, para quem não fez o curso Mestres do Bitcoin, tá? Para o cara que é ejaculador precoce, que tem medo de tudo, que sofre de insegurança por falta de conhecimento, você vai saber então, você vai poder viver aí um período completamente insalubre, não desejado por todos, tá? A maioria quer retomada de alta logo, o mercado pode ainda fazer isso, tá? Ele pode segurar aqui nesse quadradinho aqui, ó, ele pode ainda lateralizar aqui dentro e conseguir voltar acima, pode, mas a expectativa é de que essa rejeição que as altcoins estão antecipando para nós, tipo Ethereum e Cardano principalmente, pode ser um movimento de uma continuação de queda da segunda pernada de baixa, tá? Eu gosto geralmente de operar pernadas, então tem a pernada de baixa, teve a tentativa do preço subir, ele está falhando miseravelmente, e eu acredito que nós podemos evoluir para uma perna do tamanho da perna anterior aqui, tá? Para depois fazer fundo lá no RSI semanal e o preço voltar a subir. Certo?